me dá o sinal. Boa noite a todos. Nós, então, vamos iniciar mais uma noite de estudos do livro A Gênese. Agradecendo através da prece. Senhor, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para aprender, para estudar. Pedimos que Jesus abençoe nossos propósitos e, especialmente, nós possamos fortalecer nossa vontade, nossa determinação para continuarmos. Porque o mundo nos chama para diversos outros compromissos. O mundo nos envolve e às vezes engole a nossa vontade de aprender. E fortaleçamos a nossa fé. Que assim seja. A minha imagem está saindo, às vezes está desligando minha câmera, eu acho que é pela velocidade da internet, mas o áudio está ok. Então hoje nós vamos iniciar no capítulo 7, o item 33, que nós estamos falando das eras geológicas, né? O esboço geológico da Terra. Então, nós falamos sobre o estado primitivo do globo e como falamos anteriormente nos 6 períodos principais geológicos. Aqui o Kardec nos traz a parte científica, né, da geologia. Então, nós falamos do período primário, período de transição, período secundário, e hoje vamos iniciar o período terciário, que seria da era Cenozoica atual. Item 33. Com o período terciário começa uma nova ordem de coisas para a Terra. O estado de sua superfície muda completamente de aspecto. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade, aproximando-se do estado atual. Os primeiros tempos desse período são assinalados por uma interrupção da produção vegetal e animal. É como se houvesse um período de acomodamento das coisas. Então, não se produz mais, não aparece nada muito novo. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos. Olha que interessante. Aparecendo depois, sucessivamente, novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Então, provavelmente, essa era terciária se iniciou exatamente naquele período de destruição dos grandes mamíferos, né? Que a gente das grandes florestas, aquelas plantas gigantescas, porque esse período começa como se fosse um respirar, sem produção nenhuma, e daí começam a surgir novas espécies de animais. Eu vou ler o 34 também, tá? Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, comparado com o tamanho da Terra, é pequena, mas ela tem 40 quilômetros de espessura, tá? Apresentava, como já foi dito, bem fraca resistência à ação do fogo interior, ou seja, a lava derretida. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Já não se deu a mesma coisa quando este ganhou certa espessura. Então, no período anterior, como a crosta era bem fina, era fácil haver extrapolação do magma derretido no interior da Terra. Nesse período agora, essa espessura se tornou maior, é lógico. Vem lava, vem lava, vem lava, e elas vão se acomodando, essa espessura vai aumentando, né?
As matérias incandescentes, comprimidas de todos os lados, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Olha que interessante. A massa granítica, violentamente quebrada num sem número de pontos, ficou cheia de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçados, foram apenas erguidas, soerguidas, né? Enquanto noutros pontos se produziram abalamentos e escavações. Então, em função da revolução interna que estava acontecendo no planeta, foram se formando as grandes cadeias de montanhas, né? As planícies, os baixios, onde depois se iriam alagar, né? A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme na maior parte da sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu nem de forma instantânea, nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Sandra, você quer ler o 35 e o 36? Leio. Tá dando para ouvir? Sim. Vamos lá, 35. Como já foi dito, uma das primeiras consequências desses levantamentos foi a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e conservadas nessa última posição, onde quer que o solo não fosse abalado. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade, para se chegar às da primeira formação, é preciso atravessar todas as outras até uma considerável profundidade, ao fim da qual, inevitavelmente, encontramos a rocha granítica. Mas quando essas camadas se ergueram em montanhas, elas foram elevadas acima do seu nível normal, indo às vezes até uma grande altura, de tal modo que se fosse feito um corte vertical no flanco da montanha. Elas mostrar-se-iam em toda a sua espessura e superpostas como as afiadas de uma construção. É assim que se encontra grandes elevações de bancos consideráveis de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares. Está perfeitamente comprovado hoje que em nenhuma época o mar pôde alcançar tal altura, pois todas as águas existentes na Terra não bastariam, mesmo que ainda 100 vezes mais. Então teríamos de supor que a quantidade de água diminuiu, mas aí caberia perguntar no que se tornou a porção desaparecida. Os levantamentos, que hoje são um fato incontestável, explicam de uma maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Isso é inegável, né? Se a gente estudasse geologia, a gente saberia mesmo que se encontram conchas e restos de artefatos marinhos em sedimentos nas montanhas, nos grandes picos. Vamos continuar. 37. Nos locais onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno,
quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Lembrando sempre que o granito foi a pedra original, né? Foi a primeira formação de pedra. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiram ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a grande profundidade compõem hoje o solo de certas regiões. 38. Deslocada para efeito de soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns lugares fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. São os vulcões. Tais como chaminés de imensa fornalha, ou melhor, como válvulas de segurança, na realidade, né? Os vulcões, ao darem saída ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis, porque a pressão que se exerce, gente, no interior da Terra é enorme. Então, na realidade, os vulcões, eles são como as válvulas das panelas de pressão. Aliviam a pressão que está lá dentro. Tudo bem, derramam lava? Sim. Causam destruição ao seu redor? Sim. Mas a destruição seria muito maior se não houvesse nos vulcões, né? A explosão que aconteceria pela enorme pressão no interior do planeta. Daí se pode dizer que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. É possível fazer-se ideia da intensidade desse fogo, ponderando-se que no próprio seio dos mares se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não consegue apagá-los. Os vulcões no interior dos mares, se vocês tiverem oportunidade de buscar a imagem, a água evapora ao redor da abertura desse vulcão e ele não consegue apagar. Ele consegue, mesmo dentro da água, a força é tamanha e a pressão é tanta, ele derrama lava incandescente dentro da água. 39. Quer ler o 39, Sandra? Leio. As convulsões operadas na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, que foram empurradas de volta para as partes esburacadas, tornadas mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos e pelos afundamentos. Mas esses mesmos baixos, por sua vez soerguidos, ora num lugar e ora no outro, expulsaram as águas, que refluíram para outros lugares e assim por diante, até que estas pudessem tomar uma base mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente araram e remoeram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descoberto pelos levantamentos. Desnudaram algumas montanhas que elas recobriam e deixaram à mostra a sua base granítica ou calcária. Profundos vales foram escavados, enquanto outros eram aterrados. Portanto, há montanhas formadas diretamente pela ação do fogo central. Estas são principalmente as montanhas graníticas. Outras são formadas devido à ação das águas, que arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, escavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou outra. As matérias carregadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem das dos períodos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário, formadas sob uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base muito desigual e pela ação impulsionadora das águas,
tem um caráter mais local. Por toda parte, escavacando a certa profundidade, encontramos todas as camadas anteriores na ordem de sua formação, ao passo que não se encontra, por toda parte, o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Por que que não se encontram? Porque elas foram formadas de maneiras diferentes, né? Não foram formadas uniformemente em todo o globo, porque antes, nos outros períodos, não existiam as grandes montanhas, os grandes picos, as grandes depressões. Como isso foi acontecendo devagarzinho no período terciário já, então, quando você escava, faz um escavamento geológico, você não consegue perceber as camadas uniformes em todos os lugares. Vamos supor, num estado aqui nosso é no outro país, em outro terreno é outra, tá? A gente não consegue perceber a diferenciação, como ela não é igual, como são as camadas graníticas e as camadas calcárias. Elas são iguais em qualquer parte do planeta. As camadas geológicas de terra no período terciário, em cada ponto, elas são formadas de maneira diferente. 40. Durante as convulsões do solo, ocorridas no princípio deste período, concebe-se facilmente que a vida orgânica teve que ficar estacionária por algum tempo, que se reconhece examinando terrenos isentos de fósseis. É aquilo que a gente falou no início. No início do período terciário, é como se a vida orgânica tivesse dado uma pausa para que a vida geológica pudesse formar todos os acidentes, né? Vulcões, lagos, depressões, montanhas, picos. É por isso que não aconteceu nada. Desde, porém, que sobreveio um estado mais tranquilo, mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais. Estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, ou seja, a atmosfera estava mais limpa, mais adequada, né? Formaram-se assim novas espécies com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista de sua estrutura, diferem pouco das de hoje. Olha que interessante, né? Período primário de transição, evolução, e tal, as plantas eram de características bem diferentes. Como precisou haver toda essa remodelação geológica, vamos falar assim, né? Uma bagunça generalizada na parte geológica, as plantas que surgiram desse período terciário até hoje têm pouca diferença. E olha que são milhares de anos. 41. Durante os dois períodos anteriores, os terrenos não cobertos por águas eram pouco extensos. Então, ou seja, nos períodos secundário, primário, tinha muito mais água do que no terciário. Como no terciário houve as subidas e descidas de montanha, os terrenos com água diminuíram. Eram ainda assim pantanosos e com frequência ficavam submersos. É por isso que só havia animais aquáticos ou anfíbios. Olha que interessante. O período terciário, no decorrer do qual se formaram vários continentes, caracterizou-se pelo aparecimento de animais terrestres. Então, a gente pode afirmar que foi no período terciário da formação geológica da Terra que a Pangeia se dividiu em continentes. Porque quem estudou um pouquinho, né, as aulas de escola e também tem as aulas de geografia, o início do planeta era uma base só terrestre, né? Era chamada Pangeia. E essa Pangeia, nos períodos, principalmente nesse terciário aqui, ela se desmembrou nos continentes que primeiro foram diferentes e foram se modificando até os que a gente conhece hoje. Então, aí é que aparecem os animais terrestres. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário ao de répteis monstruosos,
Também o Terciário apresentou a produção de mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte e o mamute. Mas é lógico que já não eram do mesmo tamanho dos anteriores, né? Esses dois últimos, variedades do elefante, que é o mastodonte e o mamute, tinham de 5 a 6 metros de altura e as suas presas chegavam a 4 metros de comprimento. Esse período também assistiu ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem. A paleontologia situa o surgimento dos pássaros na era Mesozoica moderna, mais exatamente no período Jurássico, que corresponde ao período secundário desta obra. Tá? Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies parecidas, análogas, de formas menos pesadas e menos maciças. Seus primeiros tipos foram como que esboços, né? Tais são o Felis espolea, um animal carnívoro do tamanho de um touro, com as características anatômicas do tigre e do leão atual. O Cervus megaceron, uma variedade do cervo, cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. Tá? Tudo bem? Vamos para o próximo período, que seria o período diluviano, corresponde à época do Pleistoceno, ou o período quaternário, né, da Era Cenozoica. Quer ler o 42 e o 43, Sandra? Leio. 42. Esse período foi marcado por um dos maiores cataclismos que reviraram o globo, modificando mais uma vez o aspecto da superfície e destruindo sem retorno uma imensidade de espécies vivas, das quais restam apenas despojos. Por toda parte, ele deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas, violentamente arremessadas fora de seus leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. 43. Um dos traços mais significativos desse grande desastre são os penedos, chamados blocos erráticos. Assim são chamados os rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. É evidente que eles se puderam ser transportados a tão grandes distâncias pela violência das correntes. Existe uma nota aqui de Kardec que é referente a essa ação. Blocos, enormes blocos de granito que foram localizados em lugares que não tinha como serem transportados, só se eles tivessem sido arrancados, né? E ele fala aqui, um desses blocos, provindo evidentemente pela sua composição das montanhas da Noruega, serve de pedestal à estátua de Pedro Grande em São Petersburgo, na Rússia. 44. Um fato não menos característico e que sua causa ainda não se descobriu é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos, visto que somente nessa época eles começaram a ir. Concluiu-se que a causa que os produz não existia anteriormente. Gente, aerólitos, pedras voadoras, né? São pedras que caíram do céu. 45.
Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança de temperatura no globo. Tal mudança deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, animais como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil das terras polares, teriam tido tempo de retirar-se, pouco a pouco, para as regiões mais quentes. Tudo prova, ao contrário, que eles devem ter sido colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Tem uma nota de Kardec de 88 que eu vou ler para a gente. Em 1771, o naturalista russo Pallas, alemão, se tornou e Peter Simon Pallas, alemão, se tornou famoso na Rússia, encontrou nos gelos do norte o corpo inteiro de um mamute revestido de pele e conservado parte de suas carnes. Em 1799, descobriu-se outro, igualmente encerrado, um enorme bloco de gelo na embocadura do rio Lena, na Sibéria, que foi descrito pelo naturalista Adams. Os iacutos da circunvizinhança lhe despedaçaram as carnes para alimentarem seus cães. A pele se achava coberta de pelos negros e o pescoço estava guarnecido de espessina. A cabeça, sem as presas, que mediam 3 metros, pesava mais de 400 libras. Seu esqueleto está no Museu de São Petersburgo. Nas ilhas e nas bordas do mar glacial encontra-se tão grande quantidade de presas que elas foram objeto de considerável comércio sob o nome de marfim fóssil ou marfim da Sibéria. Então, o que aconteceu? Nesse período, com o esfriamento dos polos, foi o primeiro período glacial que a gente teve no planeta, né? E como ele está falando aqui, foram achados, são até e foram muito achados, esqueletos de mamutes, de elefantes, são meio parentes, é, é, é categórico perceber que eles não tiveram tempo de fugir. Então, o resfriamento do planeta não foi gradual, devagar, senão eles teriam tido tempo de descer para as regiões tropicais, né, que é no meio do planeta, né, onde o clima é mais quente. Né? Isso quer dizer que o resfriamento aconteceu de repente, pegando eles de surpresa. 46. Foi esse, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Né? Porque a gente vai estudar no Espiritismo, a gente estuda 2 dilúvios. O primeiro que é o dilúvio universal e depois o dilúvio esqueci o nome do dilúvio, mas é aquele outro dilúvio que acontece quando Noé faz a barca, né, e acolhe os animais. Que na realidade não foi um dilúvio. A gente aprende como dilúvio, mas não foi um dilúvio. Na realidade foi a abertura do Estreito de Bering, ali entre Portugal, Espanha e Marrocos. Houve uma abertura daquele istmo e o mar adentrou de uma vez, de repente inundou tudo. Mas isso é para outro estudo. Agora nós estamos falando do dilúvio universal. As opiniões se dividem sobre as causas que devem tê-lo produzido. Porém, sejam elas quais forem, o que é certo é que ele ocorreu. A suposição mais generalizada é de que se produziu uma brusca mudança na posição do eixo e dos polos da Terra. Daí uma projeção de geral das águas sobre a superfície. A gente a gente tem ouvido falar, né? A gente, pelo que nós estamos estudando, que o acúmulo de gelo ele foi acontecendo e isso gerou a inclinação do eixo terrestre. E com a inclinação do eixo terrestre, essa foi uma das primeiras inclinações. Houve essa mudança, né? Esse avanço das águas. Porque se você está assim e você inclina, é lógico, as águas que estavam no lugar, elas vão acabar ocupando áreas maiores. Se essa mudança se tivesse processado devagar, que é o que não aconteceu, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, ao passo que tudo indica uma acomodação violenta e súbita,
É como se, de repente, o eixo se inclinasse de uma vez e tsunamis gigantescas tivessem invadido as terras baixas, né, dessa Pangeia que estava se dividindo em continentes, afundando terras e, e erguendo outras. Ignorando a sua verdadeira causa, não nos cabe emitir senão hipóteses. O deslocamento repentino das águas também pode ter sido ocasionado pelo levantamento de certas partes da crosta sólida e pela formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou no começo do período terciário.